Pessoal, tô aqui para ter uma conversa breve com vocês sobre o dia de hoje, né? Que é o Dia do Orgulho Autista, e trazer umas questões que eu realmente não vou conseguir fazer nenhuma postagem romantizando sobre essa questão do orgulho, enfim, para mim ainda não é o momento de romantizar o autismo. Eu acho que é muito complicado isso. E por que eu acho muito complicada essa romantização, todo esse processo de romantização do autismo e nessas datas comemorativas acontece muito? Porque eu vou contar, por exemplo, uma das historinhas que eu recebo no direct, que eu sempre tenho em mãos, assim, essa é até de uma pessoa mais próxima. A pessoa com um plano de saúde, o filho fazendo as terapias, o plano do nada corta parte das terapias. Não do nada, né? Eles dão uma justificativa. Essa pessoa recorre à ANS, essa pessoa recorre o próprio plano, né, para entender o que aconteceu, tá ali com o laudo na mão, tá tudo bonitinho, e acaba que a solução para essa pessoa é procurar um advogado. Aí vai no advogado para conseguir ter os direitos, o filho ter os direitos. O advogado cobra ali, eles estão cobrando entre 5 a 15 mil reais, que eu tenho visto mais ou menos esse preço para cuidar desse tipo de ação. Porque, enfim, aí fala, essa pessoa pode recorrer, por exemplo, ao Ministério Público. Não pode, porque a renda dessa pessoa é acima do valor, então ela não consegue recorrer ao... não consegue essa justiça pública, né? Não consegue de forma gratuita. Então, onde eu tô querendo chegar é que é o seguinte, o autismo, a gente tem características autísticas, mas a gente está falando o tempo todo aqui sobre um transtorno, o transtorno do espectro autista. E Ixi, acho que travou. Não, voltou. E ele é caracterizado como uma deficiência. Ele é equiparado a uma deficiência, né? Quem vai entender, falar muito melhor é o pessoal da área de direito. Então, tem certos direitos, as pessoas têm certos direitos, quem está dentro do transtorno do espectro autista. Mas para conseguir usufruir esses direitos, o esforço é tão grande, é tão hercúleo o trabalho para conseguir exercer esses direitos, que a pessoa não consegue exercer os direitos. Então, assim, em relação a planos de saúde, a legislação fala tem que cobrir as terapias com base em aba. Vamos lá, pegando toda essa questão, terapias com eficácia científica. Mas na prática, isso é tão difícil. Aí a pessoa vai, conseguiu lutar, conseguiu ali bonitinho, aí depois tem que renovar porque a criança está desenvolvendo, de tempo em tempo tem que mudar. O plano de saúde cobra de 2 em 2 anos um novo laudo, que é absurdo, né? A criança continua sendo autista, ela não deixou de ser autista. Então é muito difícil essa questão da gente romantizar o autismo, com essa questão do orgulho. Então eu não vou conseguir fazer nenhuma postagem romantizando esse dia para vocês. Quem sabe daqui no futuro a gente possa ver o autismo com suas características, né? As suas características, que eu, por exemplo, eu continuo sendo autista, eu tenho várias características. Essas características hoje não me causam transtornos, são poucos transtornos que eu tenho em relação a isso, mas eu fico muito preocupada da gente ficar romantizando o autismo justamente para o impacto que tem na sociedade em relação a tudo isso que a gente leva. Então, assim, a minha mensagem que eu queria deixar com essa pequena live é: vocês não vão encontrar nenhum post meu romantizando esse dia. Segunda coisa é questão que hoje em dia, para a gente conseguir qualquer um dos nossos direitos, os direitos para os nossos filhos, ou mesmo eu como autista mesmo, eu que não saio correndo atrás dessas coisas, é um trabalho hercúleo. Eu desisti, por exemplo, de entrar contra o plano de saúde por conta disso, porque eu vi assim, a advogada, eu procurei alguns advogados, mas para o meu caso, os advogados estavam cobrando ali entre 10, 15 mil reais, que eu cheguei.
Aí eu olhei aqui esse valor, eu falei, com esse tempo, e assim, não é nada garantido. Eles foram muito sinceros comigo. Eles falaram, Dani, não é garantido de você, não tem garantia de você ganhar. E ainda falaram, provavelmente você não vai ganhar tudo, você vai ganhar uma coisa ou outra. E na hora da composição ainda tem isso, eles querem que você coloque um bando de picadinho de terapia. E, gente, eu precisava na época, era com psicólogo aba, tinha que ser com formação em aba. E eu falei assim, tem que ser 40 horas disso. Ela, não, Dani, mas assim você não consegue. Você vai ter que pedir ali a musicoterapia, a fono, Mas eu falei assim, mas o Aquiles, ele precisa, de psicólogo. Ele falou, mas se você pedir 40 horas de psicólogo aba, você não vai conseguir. E aí eu fico pensando, eu ia entrar na justiça, pagar 15 mil reais com advogado, mais toda essa questão de tempo, né? Porque você está investindo dinheiro ali, você está colocando. É muito complicado, é muito. Eu vou olhar aqui os comentários. Aqui, ó, Adriano, o laudo do meu filho é enviado a cada 2 meses por exigência do plano. A cada 2 meses tem que comprovar que ele continua sendo autista. Isso é ridículo, isso é absurdo a gente ter que passar por uma coisa dessa. Aqui a doutora, eu infelizmente pago as terapias das meninas. É o meu caso também, porque judicializar era complicado. Eu quero a aba como deve ser feita. É a mesma coisa aqui em casa. Nós hoje, só de supervisão, eu tô gastando um pouco mais de 3 mil reais por mês. Tá saindo um pouco mais de 3 mil reais só supervisão, gente. Não, o terapeuta não tá entrando aqui em casa e fazendo as terapias. Eu tô pagando supervisão para aprender e dá mais de 3 mil reais. Por quê? Primeiro, que eu tenho que aprender a aba como a aba é mesmo. Eu tenho que aprender rápido. Eu tenho que absorver tudo isso rápido. E assim, falar, Dani, você é rica. Não, não sou, gente. Uma coisa que tenho certeza, eu não sou. Eu sou servidora pública, é muito sacrifício feito em cima para a gente conseguir pagar essas terapias. A gente sacrifica bastante. Que bom que a gente tem condição. Eu sei que a gente. O fato de a gente conseguir pagar isso é fora da curva. Por isso que toda vez que eu tenho uma supervisão, eu tento abrir a câmera, trocar ideia com vocês, sabe? Porque eu sei que a maioria das pessoas não tem condições. E isso me dói. Isso me dói porque, assim, é um direito, tá ali na legislação, mas isso não é cumprido. Se você olhar assim, gente, o grande problema é que assim, você vê assim o Congresso, ele trabalha para ele mesmo. Ele tá ali, eu sei que são coisas importantes, mas tipo, ele tá focando no Lava Jato, ele tá focando em várias coisas assim. E essas questões de chegar e agilizar e fazer a legislação valer mesmo. Porque o que acontece? Quando a gente está falando sobre entrar com ação contra plano de saúde, tudo, o advogado ganha, o sistema ganha, as únicas pessoas que saem perdendo somos nós, sabe? Somos nós que temos que ficar dedicando tempo em relação a isso, dinheiro. Nossa, nós somos privilegiadas para conseguir pagar. Não é a realidade do Brasil. Eu acho que nós não representamos nem 5% da população brasileira. É muito triste essa situação. Então, eu não quero romantizar essa questão do orgulho autista. Eu fico muito preocupada com isso. Eu não quero que as pessoas entendam que é uma coisa simples. O autismo, a doutora até fala, né, que é uma ciência. O autismo é uma ciência em construção, porque é tanta coisa que a gente ainda não sabe do autismo. A gente sabe pouca coisa. A gente como é que é? Do universo do autismo, a gente ainda está construindo conhecimento. Então, assim, não dá para a gente romantizar de forma alguma. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente posta essas informações romantizadas na internet, porque quem vai acessar isso, sabe quem vai ser? É aquele tio que te segue, é o primo, é o avô que te segue nas redes sociais e vai falar, então tá tudo bem, né? Já que tá tranquilo, orgulho, é legal. Que tu não dorme, mulher. Bom dia, bom dia. Realmente, eu durmo muito pouco, gente. Eu durmo muito pouco porque tem que dormir pouco. Eu parei agora, eu tava trabalhando, aí eu
fui dar uma respirada aqui, olhei na internet, e eu tenho que fazer as terapias do Aquiles à tarde. Então é assim que é a nossa vida. Eu acordo 4 horas da manhã para começar a trabalhar, e o meu esposo tá ali fazendo as terapias com Aquiles agora, e à tarde e à noite sou eu que faço as terapias. E à noite eu tenho uma live até, fui convidada para uma live. Então é isso, gente, é isso que a gente passa. Não dá para ter orgulho, não dá para ficar tranquila em relação a isso, não agora. Eu acho que num futuro, quando as pessoas tiverem mais acesso às terapias, as crianças tiverem a oportunidade de desenvolver, a gente vai poder falar sobre orgulho. A gente vai poder falar sobre as características, sabe? Que é uma forma diferente realmente de pensar, é uma forma diferente de desenvolvimento. Mas nesse primeiro momento a gente não pode pensar nisso. E assim, aqui temos muito a conquistar para essa data ser legal. Exatamente, nós temos muito, muito que conquistar para essa data ser uma coisa bacana. Nesse momento, tem que ser um momento de conscientização mesmo, da gente chegar e relembrar. Tinha que ter, isso daí tinha que ser todo mês, chegar para a família, igual, gente, eu faço, não sei, aqui acho que só minha mãe que entrou, mas minha mãe já está acostumada com isso. Mas para os familiares, eu chego e tenho uma seguinte conversa que eu falo com os familiares, principalmente a família do meu esposo, que eu chego, gente, se eu e o Elias morrer amanhã, vocês têm que fazer isso, 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 isso aqui. Vocês têm que acompanhar o Aquiles de tal e tal forma. Olha a nossa preocupação, é nesse nível. Então, assim, é muito complexo, porque ele exige um nível de atenção muito alto, sabe? A gente tem que estar planejando o futuro. Por exemplo, não sei quantas aqui têm filhos que são nível 2, nível 3 de suporte. Eu vou tentar fazer o máximo para desenvolver meu filho, gente. Eu vou dar o meu máximo. Eu estou tentando dar o meu máximo, estudando o máximo que eu posso, sabe? Mas o Aquiles talvez ele não consiga. É bem provável, é bem possível dele não conseguir ingressar no mercado de trabalho, de não conseguir ter uma autonomia em relação financeira, a vida dele, enfim, ele é bem possível, por ele ser um nível 3, é possível, eu realmente, a gente vai se esforçar para ele desenvolver, mas é possível que ele não chegue a ter um nível de autonomia na fase adulta. E aí? E as instituições? E se eu falhar? E entra aquele papo que eu estava querendo falar da família, mas eu me atropelei. E se eu falhar? Se eu e meu esposo viemos a falecer nesse meio tempo? Sabe? Quais instituições poderiam interditar ele de forma que ele seja bem cuidado, que ele seja bem desenvolvido, bem acolhido nessas instituições? Não tem, gente. No Brasil não tem. Então, assim, não dá para ter orgulho desse dia. É muito complicado, sabe? Eu vejo que... E a gente tenta familiares mesmo. É complicado a gente contar com os familiares em relação a isso também. Porque pessoas que têm um nível de suporte tão alto, é complicado alguém assumir isso, sabe? Eu fico realmente preocupada. Familiar nenhum vai querer. E se institucionalizar, quem vai cuidar, quem vai acompanhar? E, para piorar, como eu acabei de falar, não tem instituições para isso, né? Não tem, são pouquíssimas no Brasil que tem, enfim, e elas são fortunas, né? Então a gente tem que pensar nisso, gente. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar na questão dos planos de saúde, a gente tem que pensar na questão do SUS, né? Que, enfim, poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas têm o diagnóstico, tem crianças que passam a vida inteira, viram adultos, enfim, crescem sem diagnóstico. A gente tem que pensar que o autismo ele não tem classe social. O autismo ele vem para pessoas miseráveis, vem para pessoas riquíssimas, ele não vê classe social, ele não vê cor, ele não vê nada. Ele chega e é assim.
Então você vê dessa forma que uma criança autista que nasce numa família sem condições financeiras nenhuma, miserável, sem acesso à informação, que chance essa criança tem de desenvolver? Que chance, gente? Eu vejo assim meu filho, que tem grandes déficits, ele não tem. É muito triste essa situação, sabe? Então não dá para romantizar. O que a gente tem que fazer é lutar. E essa questão do orgulho autista é pra gente refletir, pra gente conversar com as pessoas em volta, falar que o autismo existe, que o autismo ele é um transtorno seríssimo. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu falei até demais, mas é porque eu fico preocupada. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem acompanhado aqui. À noite a gente vai ter uma live, né? Eu fui convidada pela Suelen para fazer uma live e nós vamos conversar sobre questões do diagnóstico, desenvolvimento. E sábado não, perdão, domingo, nós vamos ter uma live com a doutora Adriana no Demparesteia. Nós estamos construindo aquele curso gratuito sobre autismo. Então a gente já falou sobre transtornos alimentares e agora nós vamos para outro assunto também que sempre vai desenvolvendo nas dúvidas mais frequentes dos pais. Então é isso que eu queria falar para vocês. Um ótimo dia para vocês, uma ótima sexta-feira. E espero que vocês consigam ter um fim de semana de descanso. Até mais!